quando a gente fala assim, a fiscalização, ela precisa se apresentar como aliada da sociedade. Mas ela normalmente não se apresenta. Por quê? Quando é que as pessoas veem os agentes de trânsito? Nas abordagens, nos semáforos, passando na viatura. Ou seja, a imagem do agente de trânsito está sempre vinculada à fiscalização, à autuação, à repressão. Às vezes, essa abordagem é seguida de tratamento desrespeitoso, corrupção, pedido de propina, ameaça. É óbvio que isso acontece, né? A gente não respeita nem defende agentes de trânsito, mau elementos. Agora, a gente respeita e defende a existência da fiscalização de trânsito, com pessoas que possam representar essa função social, inclusive. E aí, qual é a imagem? Ou o cara tá ali para me fiscalizar, ou o cara me tratou mal, ou o cara tratou mal minha esposa, que às vezes o cara diz assim, só porque é uma mulher, ele falou desse jeito, tá. Ou levou 50 conto do teu bolso. Então, a imagem do agente de trânsito, ela tá estigmatizada de forma negativa na sociedade. E o que é que eu tenho defendido? Que as pessoas, para poder respeitar essa figura, entender que o cara fez o concurso público e que ele tem funções que ele precisa obrigatoriamente cumprir. E segundo, aproximar a fiscalização das pessoas. Então, por exemplo, como é que você consegue aproximar a figura do agente de trânsito para o conjunto da sociedade? Eu defendo que todo órgão de trânsito tenha uma equipe de agentes de trânsito da educação, como nós tínhamos lá. A gente criou uma equipe de educação. São agentes de trânsito com as mesmas competências que qualquer outra gente, capacitado, treinado, só que eles tinham um trabalho diferenciado, que era palestra nas escolas. Então é a coisa mais linda do mundo você ver ali os agentes de trânsito nas escolas palestrando, as crianças, pô, entusiasmadas, vendo ali o cara fardado, muitas dizem assim, pô, quando eu quero crescer, eu quero ser agente de trânsito, porque tu quando era criança, queria ser motorista de ônibus, né? Por algum motivo... Mas já tive um momento de eu queria ser polícia também. Pois é, porque ali você tá vendo aquelas figuras profissionais como referência em algum momento. E o agente de trânsito passa a ser referência, muitas vezes, para criança. Engraçado, Carlão. Tô falando nesse assunto agora, me vem um filme na cabeça aqui, a questão é mais era o agente de trânsito, o papel. Mesmo que seja a polícia militar, que tá como agente ali, tá fazendo o papel dela como agente de trânsito, se tu pegar assim, tu falou esses exemplos do colégio agora, a Proed é um orgulho aqui. É difícil o cidadão que não tem orgulho da Proed falar sobre drogas, sobre educação dentro das escolas. Até sobre alguma coisa sobre trânsito também, né? O que eu sinto falando isso, o filme que vem na cabeça é que o agente, ele cutuca. Tu ganhar a infração ali, a multa ali, o auto-infração, ser comunicado ali que tu cometeu esse erro, é como se tocasse na ferida. Eu acho que essa ferida é que toca. E esses caras que cometem infração, e que é o cara que fala mal dessa atitude por estar errado, ele tá falando mal por estar errado, é o cara que é o que abre pro mundo, é o que fala mal. O cara que tá correto, ele pega, ele entrega, recebe o documento de volta, agradece, deseja um bom serviço, e deu, ele tá no papel dele. Agora, o que leva, que tocou na ferida, é o cara que abre mais, é o cara que fala pra todo mundo, é o cara... Então, por isso que a gente escuta mais, assim... Mas é só tu ver. As pessoas que andam correto, as pessoas que respeitam, as pessoas que não gostam de ser fiscalizado. Não tem porquê. Quantos alunos eu tive falam assim, porra, tô 2, 3 anos com a carteira e nunca fui parado, eu quero mostrar a minha carteira, porque eu tô certinho ali. Então, tipo, tu vê, e por que não dá conta? Porque se fosse tanta fiscalização mesmo, se fosse em cima mesmo como tinha que ser, né, tipo, ter pessoal, a gente entrevistou aqui da PRF, o efetivo da PRF, cara,
Olha só. Minúsculo, né? Minúsculo. Então, não tem como fazer É impossível. acontecer mesmo, né? E, assim, eu já fiz um levantamento no Brasil e é chocante, sabe? Não dá pra gente dizer que as pessoas não cometem infração. Eu acho que muitas pessoas cometem infração, mas poucas pessoas são fiscalizadas. Os efetivos são muito pequenos. Só que essas poucas pessoas que são fiscalizadas, elas fazem um barulho muito grande. Isso que tu acabou de falar. Existem infratores, quando eu fiz essa pesquisa, é porque faz mais de uma década, mas era tipo assim, 5% cometiam 3 ou mais infrações no ano. Aliás, cometiam não, eram flagradas. Essa é a diferença. Isso Essa é a que é diferença. Então, 5% eram 3 ou mais infrações por ano. Então, olha que a quantidade de pessoas que cometiam 2, ou 1, ou nenhuma, era absurdamente maior. Então, é uma coisa que a gente precisa sempre ressaltar. Tem um estudo também antigo, nunca foi atualizado, até onde eu sei, que é da ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, que menos de 1% das infrações que ocorrem são flagradas. Então, de 100 infrações, uma foi flagrada por um agente de trânsito. Tinha uma campanha, um vídeo que era mais ou menos nessa linha, né? Tipo, quando acontece o acidente, quantas vezes teve a sorte? Eu acho que é sorte o nome da campanha. Tipo, Acho que tu eu não baixou pra conheço. pegar um negócio aqui no celular, aqui embaixo que caiu, não aconteceu. Tu fez não sei o que, alguém ligou, não aconteceu. 300 vezes não aconteceu, pra daí acontecer. Quanto sorte pra ter o azar. Eu acho que eu já vi alguma coisa assim. É mais ou menos nessa linha, assim. Então, assim, cara, ó, tem um momento, sabe que eu gosto, o tema que eu mais gosto da aula é direção defensiva, que eu me dediquei bastante. E tem um momento, quando eu entro na direção defensiva, eu sempre trago dados. Porque eu acho que, assim, quando tu vai falar sobre atitudes, tu tem que trazer dados, né? Claro. Número de mortes, acidente, faixa etária de idade, eu sempre trago dados. E quando eu vou entrar no conteúdo de direção defensiva, eu sempre falo sobre a boa notícia. Porque, apesar de ser horrível os dados que a gente tem, existe a boa notícia. A boa notícia é a mudança de comportamento. Né? Então, tipo assim, tudo isso acontece, né? Morte por excesso de velocidade, mortes e acidentes por uso do celular, morte, acidente. Mas tudo isso acontece por atitude, por escolha ali, por comportamento. E o comportamento, ele muda. Ele muda, Carlão, porque era comum quando eu era pequeno, tu andar no fundo do Fusca lá, atrás do banco, naquele cantinho, tem um nome lá que eles davam. Era comum tu andar aquele buraquinho, né? Aquele buraquinho. Era comum tu andar na rua e o pessoal andar com o seu pet ali, e o pet fazer as necessidades dele e não limpar, é normal, deixa ali na rua, na calçada. Era comum tu entrar aqui num lugar fechado como esse, ou num restaurante, e o pessoal tá fumando na mesa do teu lado. E isso mudou. Então por que no trânsito não pode mudar também, entendeu? Então a questão de comportamento, ela muda, só que eu acho que o que acontece muitas vezes é que a falta de contingente e a falta dessa fiscalização não faz, porque é muito mais fácil tu controlar o teu condomínio, se o pet fizer cocô e não limpar, a câmera vai ver ali, vai chegar uma multa na tua casa, do que tu controlar esse mundão do trânsito hoje, cara. Né, do que tu muda essa quantidade de veículos rodando, não tem contingente para isso. O condomínio tu consegue, o teu estabelecimento tu consegue. Se alguém entrar fumando aqui no prédio agora, vai chegar, por mais que não seja a gente. Foi um cara que entrou na nossa sala aqui, um cliente que entrou aqui, a gente vai receber a notificação na nossa caixa de correio. Então, assim, é muito mais fácil quando é micro. Agora, quando é macro, trânsito, cara, a gente fala aí já é mais complicado, né?